Vamos lá, parte 3. Parte 3. Pode falar, Verônica. Não estou escutando nada. Oi. Eu acabei esquecendo. Eu tinha te feito essa pergunta há muito tempo atrás a respeito do terceiro interessado, quando ele ingressava na ação. Uhum. Era esse caso da oposição? Não, ainda não é Então, o o caso da oposição. terceiro O que a gente terceiro, conhece, o o terceiro terceiro, interessado. o terceiro interessado, ele de alguma forma, ele pode contribuir com a ação ou ele vai ser afetado por ela. Vou te dar um exemplo de um caso aqui de um terceiro interessado que pediu para poder ingressar na ação como terceiro interessado mesmo, né? Como amicus curiae, tá? Na verdade, não foi como amicus curiae porque ele não é Ministério Público, mas como terceiro interessado. O que acontece? Uma moça me pediu para olhar um processo porque tinha uma pessoa interessada em trocar um lote de esmeraldas num lote que era do pai dela lá em Capelinho. Só que ela viu que tinha alguns processos em nome dessa pessoa e pediu para eu poder dar uma olhada. Na hora que eu olhei o processo, gente, o que acontece? Parece que tem um problema com relação ao parcelamento do solo. Parece que o loteamento não foi feito respeitando, né, a metragem mínima, foi feito um loteamento numa área também de preservação ambiental. Então, o que acontece? As pessoas que compraram esses lotes, elas não estão conseguindo regularizar a situação. E aí eu fui entrar no processo e tudo, já falei para ela, falei assim, ó, corre que é fria, né? Sai fora que é fria, não compra, porque muito provavelmente você não vai conseguir também regularizar e vai ter que acabar entrando com uma ação, como todas as outras pessoas já fizeram, de entrar com ação de rescisão contratual, alguma coisa nesse sentido. E aí o que acontece, gente? O oficial do cartório de registro pediu para poder entrar nessa ação como terceiro interessado. Porque ele esclarece ali que ele teria como contribuir com os conhecimentos dele, porque foi autorizada a questão do registro naquele caso, e ele diz também que ele tem interesse porque, de alguma forma, o cartório dele pode vir a ser responsabilizado pelos registros que aconteceram, que foram feitos em desacordo com a lei de uso e parcelamento do solo. Entendeu? Esse é um exemplo de um terceiro interessado. Então, vamos lá. Bom, aí a gente estava discutindo, a Verônica virou para mim e falou assim: você tá muda de novo, Verônica. Chega, Tá, então misericórdia. vai chegar. Eu vou só vou terminar aqui, só vou terminar essa parte e aí eu encerro, tá, gente? A parte 3. A Verônica estava me perguntando o seguinte: tem um rol, professora, de direitos que estão lá assim, ó, esses direitos aqui são transmissíveis, esses direitos são intransmissíveis? Não, não tem esse rol, gente. O Código Civil ele não vai tratar dessa transmissibilidade, dessa intransmissibilidade. Como que eu vou saber, então, se o direito ele é transmissível ou intransmissível? Eu vou analisar o direito, eu vou analisar se naquele caso concreto, se existe possibilidade de haver um sucessor processual para dar continuidade ao processo, ou se seria realmente caso de uma extinção. E aí, gente, a princípio, isso pode parecer difícil para vocês, mas com o tempo fica fácil, fica mais fácil de vocês analisarem casos, tá? Tem determinados direitos que não tem jeito de ser transmissível, gente. Divórcio, por exemplo. A pessoa morreu, acabou, ela deixa, né? Ela não vai ser divorciada, vai ser viúva, tá? E aí não tem o que questionar. Alimentos, a gente pode questionar? Pode, mas a pessoa que estava pedindo os alimentos, se ela morrer, gente, já era, tá? Eu posso vir a questionar se for o réu. E mesmo assim, a gente vai ter que tomar assim, bastante cuidado para poder saber como que vai se dar essa sucessão processual, que foi até o caso que a gente usou de exemplo aqui do pai. Né? Se eventualmente houver uma sucessão processual, quem vai suceder são os avós paternos, mas nesse caso eu vou ter que fazer a citação dos avós maternos, né? Os avós paternos sucedem os avós maternos, eles vão ter que ingressar na ação também. Isso é possível? O juiz pode considerar que é uma ação intransmissível, que nesse caso seria uma outra ação, porque a princípio eles eram apenas co-obrigados, enfim, tá? São questionamentos que podem ser feitos. Mas com o tempo, gente, fica mais fácil, né? Principalmente assim, vamos pensar em direito patrimonial. Direito patrimonial, gente, é disponível e eles são direitos transmissíveis. Patrimônio é transmitido.
tá? Então, se a gente estiver diante de uma ação que envolve patrimônio, vocês podem ter certeza que existe uma possibilidade de transmissibilidade dessa ação, tá? Aí me perguntaram, essa semana uma aluna me procurou falando que ela tinha uma ação antiga do pai dela contra o INSS, que ele entrou na justiça reivindicando aposentadorias que ele teria direito anteriores. E ele morreu, então, né? Morreu, parou, o INSS parou de pagar a aposentadoria, mas não pagou os atrasados. E aí o que acontece? Eles entraram no processo, então, eles fizeram a sucessão processual por meio da habilitação para poder receber os atrasados. Nesse caso, pode? Pode. Mas isso, gente, em relação a alimentos, caberia? Não. Por quê? Porque alimentos, eles são personalíssimos. Então, se a pessoa que precisa dos alimentos morrer, não vai transmitir para herdeiro, não tem jeito. E aí ela até me falou assim, nossa, um tema bom para TCC, né, professora? Um tema bom para discussão. Sim, é um tema super interessante. Por quê? Porque embora a aposentadoria ela tenha esse caráter alimentar, a natureza jurídica dela é diferente da pensão alimentícia. Né? Então, se tiver atrasados de pensão alimentícia, não há que se falar em sucessão processual para poder receber esses atrasados. A pessoa que estava precisando dos alimentos morreu com ela também esse direito. Agora, na aposentadoria isso não acontece. Né? Acho que é legal a gente pensar nisso, tá? Bom, então eu parei quase que no início, né? Falta eu explicar para vocês o processo, né? O procedimento. Então eu explico isso na próxima aula, no dia 12, tá, gente? Né? Que eu acho que eu já falei bastante para dar um nozinho aí na cabeça de vocês, né? E aí a gente termina então essa parte e eu já vou falar para vocês de mais 2 procedimentos. Tá bom, queridos? Então, ótima semana para vocês. Quem for fazer minha prova suplementar, acho que ninguém aqui vai fazer. Acho que ninguém aqui vai fazer, não. Mas se alguém aqui for fazer minha prova suplementar, ótima prova, tá? Um beijo grande para vocês. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, pode me chamar, tá bom? Então, beijo enorme para vocês. Ótimo final de semana, gente. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, beijo. Obrigada, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente.